Boa noite, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo. Já fazia algum tempo que não estava fazendo nenhum vídeo no canal. Essa última semana, em geral, teve sido um tanto quanto corrida. Acabei, só tem um lugar aqui um tanto quanto diferente dos outros vídeos. Então, pensei que estaria em um lugar que seria bem tranquilo para poder gravar vários e vários vídeos. Acabou que não pude ir. É a vida, coisas acontecem, mas acredito que vai ser possível realizar mais vídeos aqui pra frente. Nesse lugarzinho aqui, ó, bem confortável, bem tranquilo, por enquanto pelo menos. Então, eu gostaria de aproveitar para fazer um breve vídeo só para poder explicar esse período sem vídeos e também para matar dois coelhos numa cajadada só. Então, o primeiro é que recentemente os vídeos foram tendo uma atenção maior, pessoas começaram a comentar, irmãos começaram a trazer algumas questões muito importantes e eu gostaria de esclarecer alguma coisa que talvez não tenha ficado tão clara em vídeos anteriores, que essa questão de pecados, que um salvo não peca, ou até que ponto uma pessoa chega para ela não, não poder ter salvação, essas várias questões. E eu gostaria de explicar rapidamente porque eu acredito que, por mais que sejam muitos vídeos, porque o assunto é extenso, a Bíblia fala muito dessas questões, é importante entender que inocência é o ponto-chave de muitas das coisas que por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguiu cristãos, ele era uma pessoa que ele tinha uma grande raiva contra os cristãos, ativamente perseguiu eles, matou, presenciou a morte de vários cristãos, mas ele fazia isso em inocência, no sentido que ele não conhecia a vontade do verdadeiro Deus. Ele falsamente acreditava que ele estava seguindo o caminho certo. Ele não conhecia a verdade, ele não conhecia o verdadeiro evangelho. Mas então Jesus Cristo revelou para ele. Jesus Cristo apareceu, conversou com ele, e aí teve toda aquela questão, ele ficou cego, teve que ir encontrar com outro irmão em Cristo, e, e a partir daí ele, é, ele pôde ir, se tornar um discípulo e tal, e fazer todas as grandes obras que ele fez. Então é importante entender que inocência é um fator decisivo. Assassinato, a gente vê vários assassinos. Moisés cometeu assassinato, Davi cometeu assassinato. A gente vê essas pessoas que, mesmo tendo cometido esse ato terrível, elas ainda são salvas, elas ainda são profetas. No caso de Moisés, foi ainda um grande profeta de Deus, uma figura muito importante no Antigo Testamento. Então a gente vê o que Noé era uma figura que estava associada ao vinho, a beber ao vinho, não suco, mas o vinho alcoólico mesmo. Então uma pessoa que tinha um problema com álcool, mesmo assim, foi uma grande pessoa, usado grandemente por Deus. Então a gente vê de novo que, seja antes de sua salvação ou seja depois, as pessoas ainda têm pecados na vida dela, os salvos têm pecados em suas vidas. Nunca direi que um salvo não tem pecado na vida dela. Os últimos vídeos, inclusive, são justamente para maetar nesse ponto, que um salvo tem sim muitos pecados em sua vida e pode chegar até um ponto que ele simplesmente pare de fazer muitas obras, ele afaste-se da igreja ou passe muitos dias sem ele orar, sem ler a Bíblia, e ele não perde a salvação, uma vez salvo, sempre salvo. A gente tinha a história de Saul, gente, o cara que se suicidou, o cara que consultou bruxas, fez tantas coisas terríveis e ainda assim ele foi para o céu. A salvação é eterna, não tem como se perder. Então a Bíblia dá exemplos de novo de pessoas que tiveram ações muito ruins, que foram muito desobedientes. Sansão era um cara que desobedeceu o voto de Nazireu, foi e fez o que ele queria fazer e sofreu as consequências. Acabou morrendo por suicídio também. Então, Raabe era uma prostituta. Então ela foi salva por suas obras, ela não salvo não faria tal pecado. E eu já vi, eu não me lembro agora o nome exatamente do pastor que era, mas ele estava respondendo algumas perguntas no Instagram, uma compilação engraçada das respostas que ele dava. Tinha cada pergunta sem noção, mas uma coisa que eu percebi é que ele respondia muitas vezes: isso não é coisa de crente não, isso não é coisa de salvo não. E eram coisas tipo, assim, coisas relacionadas à fornicação, besteiras, perguntas tolas, mas
eu achei interessante ele falar que isso não é coisa de salvo. Porque eu imagino que esse cara acredita que a salvação seja pelas obras. Então, eu não sabia disso quando eu estava vendo o vídeo, era só uma compilação que me mandaram, eu estava assistindo. E foi evidente perceber isso, que para ele, se a pessoa fizesse salvação, ela não era salva. Então, ele é totalmente errado. Os salvos, sim, podem ter em seu passado ou em sua vida muitos pecados. Saul já era salvo quando ele fez todas as besteiras que ele fez. Davi também. Salomão também. Então, Moisés, o apóstolo Paulo, eles fizeram, eu diria que um pouco antes. Moisés, depois que teve contato, fugiu para o deserto, né, fugiu do faraó. O apóstolo Paulo não tinha essa noção ainda do evangelho, o que a Bíblia ensinava. Essa que é a principal diferença. Uma pessoa que blasfema o Espírito Santo, uma pessoa que se torna um reprovado, uma pessoa que se torna um rejeitado, um filho de Belial, essas pessoas têm conhecimento da Bíblia. Essas pessoas têm conhecimento da verdade. É esse o principal diferencial entre por que um salvo nunca faria esse pecado, porque um salvo nunca seria um sodomita, ou porque um sodomita nunca seria um salvo. Então, a gente viu nos outros vídeos, de novo, eu não vou ficar explorando muito os mesmos versículos, inclusive eu vou trazer alguns novos aqui neste vídeo, para explorar o quanto que a Bíblia despreza os sodomitas, o quanto que a Bíblia abomina esse pecado. Então, um salvo, não é que um salvo nunca pecaria, nunca viveria uma vida de pecado, nunca, cometeria fornicação, ou beberia, assassinato, mentiria. Abraão mentiu por causa da sua esposa, né? Chegou nas outras ciências, não, você fala que você é minha irmã, por causa de medo. Então, o filho dele, Isaac, fez a mesma coisa. Então, mais tarde, Jacó também, um grande mentiroso, mudou seu nome para Israel depois, mas teve uma grande briga com Esaú. Então, pessoas imperfeitas, nós todos somos imperfeitos, eu sou totalmente perfeito, cheio de pecados, cheio de erros, constantemente estou quebrando a cara por causa de quê? De minhas falhas, de minha culpa, de meus erros. Mas é evidente que a Bíblia ensina claramente que certos pecados são evidências de que a pessoa é o quê? Um reprovado, um rejeitado, um filho do inferno. Então é qualquer pessoa que vai fazer esse pecado? Não, a pessoa tem que chegar a um ponto em que ela obscureceu seu coração, em que ela endureceu seu coração, em que ela fechou os seus olhos para chegar nesse momento. Então não é uma coisa que acontece do nada. Alterar, adicionar, remover da palavra de Deus, isso é um pecado que gera reprovação. Blasfemar o Espírito Santo é um pecado que gera reprovação. Então falamos disso de novo e é algo constante pela Bíblia. Então os sodomitas não vão ser salvos, não adianta. Não vão ser salvos de nenhuma forma, porque são pessoas que são rejeitadas quanto à fé, eles não vão acreditar. É isso que a Bíblia ensina. E o desprezo pelos sodomitas é tão grande que a Bíblia chama ele de cães, compara eles com animais. E isso é uma coisa constante. E na minha primeira leitura na Bíblia, em alguns momentos eu via referências de cães no meio de listas de pecados e eu não entendia o que ela estava se referindo. Mas a minha segunda leitura, passando aqui por Deuteronômio, capítulo 23, ficou evidente o que a Bíblia estava falando. Então aqui a gente vai ter um informativo sobre o que a Bíblia quer dizer quando ela fala cães. Tudo bem? Então a gente vai olhar aqui alguns versículos, eu não dei uma preparada muito bem, isso aqui é mais de versículos que ficaram na minha mente. Não vou estar falando de cães, cachorros, animais. É claro, né? A gente vai estar falando como... A que ponto chega que a Bíblia chama uma pessoa, um ser humano de um animal? Compara um ser humano a um animal. O que tem que ser a situação? Qual que é o contexto disso tudo? Então, Deuteronômio 23, versículo 17, é quando a gente começa a entender essa questão. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem um sodomita entre os filhos de Israel. Então, sodomita, homossexual, gay, blá blá blá, LGBT, não sei o que. Isso é um sodomita. Tudo bem? Então, acho que já ficou bem estabilizado. Lembra de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19. Juízes 19 também, outro momento que abusadores, que homens que buscam esse abuso, não são pessoas que têm um relacionamento normal. São deviantes, são pessoas que têm essa abominação, cometem
esses atos que vão da luxúria de seus próprios corações. Então, a gente viu que em Romanos 1, eu acho que eu vou até dar uma voltada nela depois de ver esses versículos sobre cães, o tão extremo que é para chegar nesse ponto. Então, não são pessoas qualquer, não são pessoas inocentes, não são pessoas que não sabem do Evangelho, não são pessoas que vão ser salvas, são pessoas que odeiam a Deus. Então, para isso tudo acontecer, a primeira pessoa tem que odiar a Deus. E outra coisa, um momento para criticar Israel também. Israel é um dos países com a maior parada gay do mundo, que tem a maior receptividade de aceitar, e eles se dizem os maiores seguidores do Antigo Testamento. Não que o judaísmo é uma religião que respeita o Torá, respeita as tradições do Antigo Testamento, isso é o Antigo Testamento. E o que o Antigo Testamento está falando? Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem um sodomita entre os filhos de Israel. Então, nenhum sodomita, não é nem para haver lá, quanto mais celebrar. A Bíblia diz que é necessário executar pena de morte para essas pessoas. Eles são uma abominação ao Senhor. Sodomia está ao lado de zoofilia, ao lado de sequestradores, ao lado de assassinos, de bruxos. Todos eles são pecados que merecem a pena de morte. Esse é o nível que a sodomia chega. Esse é o desprezo que Deus tem pelos sodomitas. Então não adianta pegar e falar, não, eles podem ser salvos, sim, Deus ama eles. Não, eles são inimigos do Senhor, eles são rejeitados. Então um assassino não é um rejeitado. Apesar dele merecer a pena de morte, ele não é um rejeitado. Então a gente vê exemplos até de bruxos, de feiticeiros sendo salvos no Novo Testamento. Se eu não me engano, o nome dele é Simeão, que ele acaba sendo salvo em Atos dos Apóstolos. Então, até mesmo feiticeiro, mas você não vai achar em nenhum momento da Bíblia, você não vai achar um momento em que um sodomita é salvo, ou em que algum sodomita faz alguma coisa positiva. A Bíblia não retrata eles dessa forma. A gente vê prostitutas, a gente vê beberrões, pessoas que bebem muito, assassinos, mentirosos. A gente vê todo exemplo de pessoa que, por mais que tinha um grande pecado na vida, cometia ações boas ou que eram salvos, mas a gente não vê nenhum exemplo de sodomitas. Todos os exemplos são negativos. Vamos continuar lendo aqui. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18. Então, no 17, a gente vê o quê? Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem um sodomita entre os filhos de Israel. Versículo 18. Dá mais contexto a essa situação. Não trarás o salário de uma prostituta. Então, ok. Versículo 17 falou de uma prostituta e um sodomita. Versículo 18. Não trarás o salário de uma prostituta. Ok. Nem o preço de um cão. A casa do Senhor teu Deus por algum voto, porque essas duas coisas são abominações para o Senhor teu Deus. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão. Parece fora do lugar, né? O que a Bíblia está querendo dizer com cão? Sodomita, sinônimo com sodomita. Olhe de novo o versículo 17. É a mesma coisa, está se repetindo. Não haverá prostituta, mais tarde, nem um sodomita. Versículo 18. Não trarás o salário de uma prostituta, nem o preço de um cão. Então, na Bíblia, essas pessoas não deveriam nem habitar na região, havia a pena de morte para elas, e nem o dinheiro delas é importante. Nem o dinheiro delas é aceitável, é uma abominação o preço de um cão. E quantas igrejas vão ficar de mentiras, não vão ficar inventando que não, eles têm que ser aceitos na igreja, eles têm que ser colocados na igreja. Vão ficar falando todo tipo de questão. Por quê? Porque eles querem o dinheiro dessas pessoas, eles querem o preço de um cão. E a Bíblia diz que essas coisas são uma abominação para o Senhor. A gente vai olhar mais versículos sobre isso, porque isso é uma coisa que se repete. Igual toda doutrina verdadeira da Bíblia, ela se repete em outros momentos da Bíblia. Não é uma coisa isolada que você pode pegar e tirar fora do contexto. Então você fala, não, mas como que você está... E se for um cachorro? Se for o preço de um cachorro? Não, vai que Deus não gosta de cachorro, ele não quer o preço. Vai que alguém vem com algum argumento assim, né? Olha, vamos analisar essa última fala aqui. Porque essas duas coisas são abominações para o Senhor teu Deus. O preço de um cão é uma abominação para o Senhor. Tudo bem. Levítico 20:13. Vamos voltar aqui. Voltar dois livros. Levítico 20:13.
se um homem também se deitar com um homem, como ele se deita com uma mulher, ambos cometeram abominação. Então a mesma palavra é usada. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. O que é um homem ter relação com outro homem? Sodomita. Pensa em Gênesis 19. O que os homens de Sodoma queriam fazer com Ló, queriam fazer com os anjos que estavam visitando, com os novos homens que apareceram na cidade? O que eles queriam fazer? Então, sodomitas, filhos de Belial, cães, isso é tudo o que? Sinônimo. Então, tem mais versículos sobre isso. A Bíblia é constante nesse assunto. Filipe. Então, a gente vai para Filipe, capítulo 3, se eu não me engano. Então, lá para o meio do Novo Testamento, Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Então, Filipenses, não é Filipe, faltou aqui o resto da frase. Filipenses, capítulo 3, versículo 1. No mais, meus irmãos, regozijai no Senhor. Escrever-vos as mesmas coisas não me é penoso, mas para vós é segurança. Então a Bíblia muitas vezes você vai ver uma repetição. Você vai ver ele falando das coisas e depois falando das coisas de novo. Por quê? Isso é penoso? Isso é algo ruim? Não. Deus está querendo mostrar o quê? Que é importante, que a gente deve prestar atenção, que a gente deve redobrar a atenção. Então várias vezes isso vai ser repetido, às vezes o mesmo ponto, ou vai ser tratado de formas diferentes, os 4 evangelhos. Então, uma história, a mesma história, vista de pontos de vista diferentes, com novos detalhes, com coisas repetidas. Por quê? Para a gente manter mais atenção. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, cuidado com a mutilação. Então aqui, mais uma vez, a gente tem uma menção de cães, que parece fora do lugar, se a gente pensar no cachorro, se a gente pensar no animal. Então não é para encostar em cachorro, é pecado encostar em cachorro? Não é isso que a Bíblia está falando. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Então a gente tem uma similaridade, coisa que a gente deve evitar. Cães e maus obreiros, cuidado com a mutilação. Então aqui está falando de alguma coisa com um aspecto negativo, algum tipo de pessoa que é próximo ao mau obreiro. Mais tarde a gente volta a Deuteronômio 23 e fica evidente. Sodomita, cães. Aqui a gente tem próximo cães, mau obreiros. E uma última menção disso era em aonde? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Porque ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os devassos e os assassinos e os idólatras e quem quer que ama e pratica a mentira. Então aqui de novo a gente tem cães que parecem fora do lugar, se a gente for ficar pensando no animal. Mas por que está falando de cães? Por que está falando isso especificamente? O que isso significa? Temos que comparar a Escritura com a Escritura. Se você não comparar isso com Filipenses capítulo 3, se você não comparar isso com Deuteronômio 23, você não vai entender o significado de cães. O que quer dizer cães? Sodomitas. Então a Bíblia diz que essas pessoas não deveriam nem existir naquela região, não era para ver nenhuma dessas pessoas lá, a pena era de morte para sodomitas. A Bíblia está falando que eles ficaram de fora do reino de Deus, e essas pessoas não são como assassinos, são tão ruins quanto. O pecado deles é muito abominável também, ao nível de ser comparado com assassinato. Mas um assassino pode ir para o reino de Deus, mas um sodomita não. E aí fica a questão, por quê? Por que é essa questão? E a gente vai voltar, falta um minutinho, a gente vai voltar para Romanos 1. Romanos 1 é um capítulo espetacular, não é o único que fala desse assunto. De novo, a Bíblia inteira fala de sodomitas, de reprovados, de pessoas que endureceram seu coração, mas Romanos 1 é um textão sobre esse assunto, é uma coisa que realmente sana as dúvidas. Então, Romanos 1, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Então é assim que a gente começa aprendendo a ser provados.
tendo conhecido a Deus, sabendo quem Deus era, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações. Então, ó, a mente se tornou vã e o coração insensato se obscureceu. Duas questões muito importantes. Professando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, por causa dessas coisas, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Então, Deus criou essas pessoas assim? Nasci assim. Quantos não vão falar que eles nasceram, que eles não tiveram escolha? Não, era dia de contra a homofobia, alguma coisa assim. Fala, não, ser gay não é uma escolha, mas ser homofóbico é. Meu amigo, os dois são uma escolha. É isso que a Bíblia ensina. Não tem nenhuma evidência de que a homossexualidade vem com o nascimento. Isso é uma bozeira que vão repetindo de novo, para você acreditar que é verdade. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tem todo um processo de conhecer a Deus, não glorificar como Deus, tornar suas imaginações vãs, obscurecer seu coração. A partir daí, Deus te abandona. Então, é uma coisa que demora, não é uma pessoa inocente que vai se tornar um reprovado, se tornar um rejeitado, se tornar um sodomita. É um longo processo. É isso que a Bíblia ensina. Ao ponto de comparar com cães. Quer ver outro momento que a Bíblia compara seres humanos com animais? Pejorativamente, que a Bíblia não faz uma comparação como é em Mateus 15, que é algo mais simbólico, que é algo mais falando sobre milagres, falando quando Jesus está falando com a mulher cananeia. Não é nesse sentido, de chegar e direto chamar a pessoa de cão, de usar como sinônimo. Aquilo é outro momento que a gente vai analisar com mais profundidade em outro vídeo, que é um assunto mais extenso. Mas vamos aqui olhar também, Romanos 1 continua falando dessa questão, mas a gente já fez, eu acho que um vídeo inteiro só sobre Romanos 1, eu não vou ficar muito nesse ponto. Então, só queria completar o vídeo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 11. Enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciaram contra eles acusação maledicente diante do Senhor, mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entendem e hão de perecer em sua própria corrupção. Existem outras menções também de cachorro voltando ao seu próprio vômito, o cão voltou ao seu próprio vômito. Então, quando a Bíblia pega e compara diretamente uma pessoa com um cão, eu não estou falando de Mateus 15, é outra situação específica que a gente vai olhar em outro vídeo, mas quando a gente vê em Deuteronômio, quando a gente vê em Filipenses, quando a gente vê em Apocalipse, e aqui em 2 Pedro, falando de falsos profetas e falsos irmãos e irmãs, que também são o quê? Reprovados. A gente vê que é bem pesado essa linguagem. É um ponto novo, não é um pecado comum. Então, tem que ter cuidado quando estudando sobre essa questão. Não pode pegar e tratar como todo outro pecado. São coisas exclusivas que não são pessoas inocentes que vão cometer. Então, obrigado a todos que assistiram e até mais.